Fala pessoal, tudo bem? Segundo dia aqui de Estética em São Paulo e mais uma entrevista agora com a Vilma. Ela vai contar um pouquinho da história dela com a Pontual e da história dela na estética. Tudo bem, Vilma? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Vem cá, a gente já estava conversando aqui nos bastidores. Você está na segunda marca da Pontual. Segunda marca. E me conta, como é que você entrou nessa área? Qual que é a sua especialidade? Me conta a sua história um pouquinho. Olha, eu entrei nessa área, na verdade, por necessidade. Certo. A pandemia, quando a pandemia bateu na minha porta, eu era manicure. Eu atendia numa cadeirinha lá. Uma cirandinha. Numa cirandinha, exatamente, na sala da minha casa. Certo. Tá? Então aí eu queria crescer, queria fazer algo melhor para as pessoas, porque eu percebi que as pessoas, elas não têm só um problema no pé, Certo. um problema na unha, é na alma. Concordo. Então aí eu decidi fazer a podologia e terminei, estudei, fiz tudo certinho, só que a podologia ficou muito pouco para mim. Foi quando eu comprei a marca de vocês, que eu queria sair da cadeirinha, porque tinha pessoas que é magrinha, pessoas que é mais gordinha, tem pessoas que é mais alta. Eu precisava, aquele suporte de manicure não aguentava. Então, de todas as marcas que eu pesquisei, a de vocês foi a que me atendeu melhor. Que legal, bom saber. Entendeu? E quando aquele caminhão chegou na porta da minha casa, cara, você não tem noção. Foi, tipo, coração assim, ó. Chegou. Nossa, meu primeiro empreendimento, sabe? Aquele medo do momento, né? Aquela transição. E foi assim, algo mágico. Aí as pessoas não via só a sala da minha casa, via a marca, era uma coisa a mais. Era diferente. Era Uau, tipo, Vilma, que marca é essa? Vilma, a gente vai sentar mais na cadeirinha, falei não. E aí foi assim, degrau por degrau, né? Então, como eu tive depressão 10 anos, eu não tive uma profissão, porque eu tive que me afastar do meu trabalho. Foi tão profundo assim? Foi, eu perdi 3 anos do crescimento da minha filha, porque ficava mais com a minha irmã mais velha, né? E aí um dia eu decidi mudar de vida quando veio a pandemia. Eu já trabalhava em casa, mas era uma coisa assim, mas não, meu marido não acreditava no meu trabalho, porque eu era uma pessoa muito estável, né? Sim, poderia a qualquer momento Qualquer você fala, momento, para tudo, não quero. para tudo. E eu tenho um problema emocional muito grande, que eu tenho que estar sempre raspando a cabeça, devido a tudo isso que eu passei, mas foi uma sequela pequena. Sim. Aí eu comecei a ganhar espaço na podologia, né? Que eu legal. fiz um curso livre com Marcos Moura. Legal. E aí eu comecei a me especializar. Eu não parei. Aí eu fiz especialização de doenças de unha, reflexologia, sou terapêutica, terapeuta hipnótica. O que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de tudo e coloquei na podologia. Porque as pessoas precisam mais de desencravar uma unha, tirar uma espinha. É muito além. É muito além. Hoje, o meu cliente que chega na minha cadeira, ele tem psicologia. Se ele quer só chorar, ele chora. A maioria dos meus clientes passa 45 minutos comigo, porque é um procedimento meu simples. Para corte de unha é 45 minutos. Para corte de unha. 45 minutos. Por quê? Porque ali ele desabafa, ele conta da vida dele, ele se destressa. Então, como eu tenho algo a mais para oferecer, fica mais gostoso o atendimento. Aí ele recebe uma massagem, ele recebe uma hidratação, uma esfoliação. Então você vê o cliente como um todo, não só com o valor. Como eu trabalho podologia humanizada, eu não sigo padrões. Eu trabalho em cima do que o meu cliente precisa. Eu senti a necessidade de trocar a marca, por quê? Porque eu me especializei em diabéticos e pessoas idosas, que eu amo trabalhar com idoso. Só que eles têm dificuldade para subir nessa maca que eu tenho, porque ela é com 80 centímetros. É fixa, tá. Aí eu coloquei uma escadinha. Só que na hora de descer, eles têm aquela certa instabilidade. Então eu pensei, eu tenho que trocar minha maca. E eu vim aqui hoje acompanhar uma, não sabia que vocês estavam aqui. Quando eu vi, falei, Sofia, vamos parar. Ela falou, mãe, olha quem tá aqui, que eu tenho um carinho por vocês. Que legal, que legal. Tenho mesmo, porque foi algo muito, não é só uma marca na minha vida, não, sabe? Porque é divisor de águas, foi um divisor de águas. E hoje tudo que eu tenho, eu agradeço essa marca. Que bom, sabia? Que benção ouvir isso. Porque dessa marca eu aprendi a fazer massagem, que legal. Eu faço spar dos pés, você não tem noção. Então criou um leque assim de trabalho que foi além da podologia, da manicure, da podologia. E quando você tem um produto que te agrega, é melhor.
Então o carinho é verdadeiro, é muito verdadeiro. Porque quando aquele caminhão parou na porta da minha casa, parecia o caminhão do Silvio Santos. Para mim aquilo foi mágico, eu vi que eu era capaz de sair daquela vida que eu estava, eu era capaz de crescer, eu era capaz... Como se tivesse aberto um portal. Um portal, tudo que eu precisava eu tinha que pedir para o meu esposo. Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Você está entendendo? Autonomia, então, né? Autonomia. Eu comecei a viver com 50 anos, hoje eu estou com 57. E depois de uma história de uma depressão longa... Você entendeu? Aí daí dessa cadeira eu tirei minha carta, depois dos 50. Foi quando eu comecei a viver. Hoje eu tenho uma estabilidade de chegar num lugar como esse e passar um cartão, eu tenho a minha individualidade. Independência. Hoje eu faço o que eu quero, resolvo o que eu quero. Então é muito bom. É mágico. Para mim, vocês, para mim. E a minha profissão eu amo o que eu faço, sabe? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Eu tenho um programa que eu atendo pessoas que não têm condições de pagar. Certo. Porque quando uma unha, eu não uso palavras técnicas, porque as pessoas não entendem. Sim. Elas têm que entender o que está acontecendo com elas no dia a dia. Por que a sua unha está encravada? Não é só chegar lá e falar, não, você pagou, vamos desencravar, acabou, vai embora. Não. Vamos analisar por que está encravando. Será que é a unha mesmo? Será que não é o calçado que a senhora está usando? Não é falta de uma bengala? Será que você não está meia tortinha? Você está fora de peso? Você entendeu? Não é? Então aí, hoje eu tenho até nutricionista trabalhando comigo. Então tem todo um acompanhamento completo. E tudo isso sabe aonde? No fundo da minha casa. Ah, é mesmo? No fundo da minha casa. Aqui assim, em Santo André. Eu trabalho em Santo André. Olha que interessante. Você entendeu? Porque assim, você pode chegar onde você quiser, desde que você trabalhe direito, respeite as normas, respeite o próximo, não importa o lugar, você entendeu? Sim. Então, é uma história de... Eu quis participar do seu podcast, que legal, é uma história de vida fantástica. Né? É mesmo, é muito legal. E se um dia a gente se encontrar, nós vamos conversar muito, porque é muito assunto. Eu tô aqui toda feira, eu gosto de estar perto dos meus clientes, não gosto de ficar longe, sabe, naquela coisa que às vezes o empresário tem de estar num pedestal. Não quero isso pra mim. Me apaixonei mais agora. Eu tô no chão aqui com todo mundo, independente, nós somos colegas de profissão. Exato. Você precisa de mim, total. Eu de você. Não tem como a gente olhar as pessoas como número, sabe? Exato. Eu olho de uma forma completamente diferente. E esse é se não é o primeiro ou o único podcast que está falando com o cliente. O objetivo aqui não foi, sabe, aquele podcast de falar com os mais famosos. Vem pessoas falar com a gente assim também. Mas o foco primário foi falar com a realidade das pessoas, por onde elas passaram. Como é que a empresa, o produto ajudou ela? Pô, tá valendo a pena pra gente como empresa trabalhar? Ou é só o dinheiro? Não tem nada do dinheiro. O dinheiro ele é ferramenta para pagar as coisas. Eu penso assim também. Ele é ferramenta. Ele tem que estar lá porque ele tem que existir, porque ele faz parte do jogo. Entendeu? Mas o foco principal é a somatória. Então, eu ouvir uma história dessa, é eu chegar também na fábrica e falar, continua. Vamos, porque o que você está fazendo lá na linha de montagem, lá na solda, lá no comecinho, é muito importante para quem está lá na outra ponta. Exato. Tem energia invocada ali. Tem energia quando o funcionário vai trabalhar e ele não chega cansado, ele vai trabalhar porque ele gosta. Exato. Ele abençoa você. Exato. O pensamento dele, olha, meu dinheiro é abençoado, porque eu trabalhei, vou receber. Essa energia chega na gente. Exato. Vem um material leve, que é aquele material que quando chegou no caminhão, aquela leveza, eu nunca vou esquecer. Que bom. Aquele desenho assim no caminhão. Essa energia dos que preparou, dos que fez, isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu peço na empresa, eu brigo com todo mundo dos departamentos e falo, eu quero o nosso caminhão entregando no mínimo em São Paulo, Grande São Paulo. Mas se eu pudesse de coração, entregava Brasil. Mas você vai chegar lá ainda? Sabe, para o caminhão chegar lá, a pessoa falou, chegou. Agora, daqui pra frente, é outro momento. Exato. Meu cliente vai receber conforto, eu vou ter um produto de qualidade
e eu estou prosperando. Não tem como você receber uma cadeira, Não uma tem. maca e falar, não estou melhorando. Não tem. Não tem, não conecta, né? Hoje, a partir de hoje que eu adquiri esse novo produto, meus atendimentos vai triplicar. Olha que interessante. Você entendeu? Porque assim, eu tô com a sua marca, a primeira, 6 anos. 6 Ela anos. está perfeita. Que Só bom. amarelou. Que bom. Que era branca, talvez Aham, pegou passou sol, alguma produto. coisa. É. Mas ela tá perfeita. Novinha ali, Novinha. A estrutura. estrutura, isso que eu ia te falar, a estrutura tá perfeita. Pele. E eu trabalho com pessoas que são obesas. Aham. Porque eu não faço distinção de ninguém. Sim, é um cliente. É o cliente. Então, ela tá perfeita. Então, é assim, vocês realmente estão de parabéns. Obrigado, Pelo trabalho, obrigado. pelo produto. E às vezes as pessoas falam, não, mas vocês estão exagerando na quantidade de ferro. Eu falo, não. É pra usar muitos anos. E ela não tomba, tá? Não tomba, né? Ela não tomba. São coisas que eu me preocupo, Aham. porque aquele senhorzinho, aquela senhorinha, elas apoiam na cadeira para subir, elas apoiam as nádicas para E sentar. corre um risco ali, né? Porque a pessoa não sabe, né? Então, você fica preocupado. Aham. Mas é algo que você não tem que se preocupar. Não, a com esse tipo de estabilidade. produto. Não, é estabilidade. Usando direito. Usando direito, não tem, não tem dor de cabeça. não tem dor de cabeça. É um tem dor de produto cabeça. bom. É, E para literalmente. mim agregou muito. É foi um carro, muito- se você pegar ele pra trabalhar, você vai ganhar muito dinheiro. Se você pegar ele pra fazer coisa ruim, vai fazer coisa ruim. Como qualquer coisa na vida. Mas assim, que bom você ouvir a sua história e saber que a gente tá participando dela. Muito Obrigado, legal. obrigado. A gente Obrigado de tinha que vir coração. dessa vida aí passar. É, que Nós bom. tínhamos que passar por algumas Tamo coisas aí. aí. E a sua empresa esbarrou em mim, eu Que esbarrei em bom, vocês. que bom. Eu quero que lá na frente você volte e eu falo, Herbert, Vai vir, vou não comprar tô a dando mais próxima, e a conta, próxima. tá uma loucura. É Precisa isso de mais mesmo. cadeira. É isso mesmo. E ó, Herbert, sua cadeira também eu quero, acho que deve mudar isso. Pode falar. O feedback pra mim é sempre bom. Mas é muito legal mesmo. O produto é bom. É, tem clientes que não vai, porque como eu trabalho com manicure também, porque tem aquela cliente que chega lá, ela faz uma podologia, ela tem que sair de lá para esmaltar uma unha. E pessoas de idade já é difícil chegar lá, porque eu trabalho a domicílio também. Né? Então, o que acontece? A que senta lá, na manicure, fala, Vilma, que cadeira é essa? Que bom. Eu escuto isso das minhas Que clientes. Então a gente realmente tem que investir no melhor. Se você não arriscar, você não sai do lugar. Exato. Se você não se virar, você não muda de posição. E agora então eu vou ser um empresário aqui, vou criar uma pulguinha na sua cabeça. Pode. Já que você está trabalhando lá em casa, tudo, tá dando super certo, mas em que hora vai dar esse passo para essa clínica em outro endereço? Olha, eu não tenho intenção de sair Não de lá. tem por quê? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque assim, ó, dependendo da clínica que você abre, tem pessoas que não vai até você. Distância, Eu trabalho- pode ser, ali tem a proximidade, né? A proximidade. Outra coisa, eu quero que a podologia não seja algo distante para muitas pessoas. Tá. Eu quero que todos cuidem dos seus pés. E se eu sair da onde eu estou, eu não vou cuidar mais dessas pessoas. Ah, eu vou abrir sua mente, não feche E essa porta. Não, veja bem, eu vou te falar mais. Ah. Essas pessoas que eu cuido, inclusive eu tenho um trabalho desse trabalho de caridade, Concordo, imagina. é muito legal. Imagina. Eu poderia estar numa clínica, montar, sonhar, porque eu posso ter o que Pode, eu quero. claro. Tá? Só que eu tenho qualidade de vida. Concordo. Agora eu vou mudar sua mente Eu em concordo, relação concordo. a mim. Concordo. Eu tenho qualidade de vida. Aham. Eu estou num ambiente familiar. Você tá em casa. Eu estou em casa. tá em casa. Eu não pego trem, eu não pego Não, você enchente. não tem estresse. Eu não tenho estresse, Você meu tem- então amigo. concordo, Você tá concordo, entendendo? concordo. E outra, e quando você vê um ser humano chegar mancando ou bater no seu portão e Ih, sair, me salva, que me ajuda. tem uns que saem dançando, falam, nossa, eu não acredito que você fez. É, Você tá energia. entendendo? E hoje eu penso como você. Se o cliente tem dinheiro, ele vai me pagar. Sim. Só que tem aqueles que não têm, eu vou atender também. Sabe por quê? Porque um cliente traz 100. Traz mesmo. Se eu queimar um cliente, eu queimo 100. Queima 100. E esse 100 prolifera.
prolifera, então eu não preciso sair dali. Não precisa, A concordo. pessoa se sente confortável, é É uma agradável. identidade sua. Só que não é porque eu trabalho no fundo da minha casa que eu não tenho Não, que ter uma maca melhor. Não, tem nada a ver com isso. Tem que colocar Não. coisas boas. Exato. Você tem que Aham. pensar diferente. Aham. Não é porque você está atendendo um público mais simples de bairro que ele não tem que ter É conforto. cliente. Eu trabalho com toalhas de algodão. Olha que legal. Eu trabalho com lençóis de fios bons. Tá. Eu trabalho com música de spa. Então, E quando talvez um custo fixo de um outro lugar poderia te atrapalhar nisso. poderia me atrapalhar. Aí vira uma conta aí só empresarial, Você entendeu? quando na verdade você tá com uma E eu tenho personalização. uma carta na manga, porque quando o cliente chega para mim, ele vem com um valor final. Então ele acha que eu vou mexer na unha dele por aquele valor final. Mas ali já tem tudo incluído no que eu quero fazer. Quando ele chega lá, ele fala, você não ia mexer só na minha unha? Eu falei, não, eu não trabalho assim. Você Olha que entendeu? coisa. Então ele sai dali, realmente, como eu costumo Eu não preciso dizer, que você vá embora rápido. não precisa, eu não tenho pressa. Aham. Você entendeu? Não, esse é o seu sucesso. Não tem, não me não ouve. tem segredo. Esquece, não me ouve. Esquece, esse Não conselho tem meu foi como errar, péssimo. não, Herbert, não tem Esquece. como errar, não tem. Não, tá. É identidade, tá certo. Você entendeu? Não me ouve. Já tô com 57 anos, Aham. meu amor. Passou por muita coisa, né? Passei por muita coisa, eu passei, como eu te falei, eu tenho estresse por causa eu tenho dermatite, por causa dos problemas que ficou, tenho muita depressão. E a minha filha passou na USP, tem preço melhor do que isso. Não, venceu. Seu, sabe, eu trabalhando ali no fundo, tá na ajudando, vitória. levo pra escola. Não tem que mudar mais. Você tem que só que crescer a mente só. Sim. A sua mente é o seu limite. Sim. Um dia, se você puder, vai na minha casa tomar um café. Foi um prazer. Vai ser um Obrigado prazer pelo te convite. receber. Obrigado pelo convite. E eu te agradeço por esse papo gostoso. Que bom. Aqui é um papo leve. Um papo Você leve. vê que é uma coisa assim de energia positiva. Exato. E agora, obrigado de verdade, que Deus abençoe o seu caminho. E pode ter certeza que na hora que você abrir aquela caixa, chegar na cadeira lá, tá indo uma benção minha lá dentro. Amém. Tá bom? Amém. Eu recebo. Receba, obrigado, tá?